irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Um prazer muito grande receber você novamente por aqui, para juntos desfrutarmos do amor de Deus através da sua palavra e do ensino da sua palavra. Estamos caminhando para o final de mais uma EBD e nós precisamos concluir os estudos dessas 3 lições. Estamos chegando ao final com a 12ª lição. Então, é um prazer muito grande, como já falei, ter você por aqui para nós aprendermos juntos o que Deus tem para nós nesta lição preciosíssima. Meu nome é Hermes Antônio, sou servo de Deus aqui na cidade de Palmas, estado do Tocantins, sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom, Madureira. E para quem eu já cumprimento todos os irmãos da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista, que são os nossos pastores presidentes aqui no nosso ministério. Então, é um prazer recebê-lo a todos para desfrutarmos do amor de Deus. Pois bem, Gênesis é o livro que foi estudado, está sendo estudado e concluído agora nesse trimestre com o tema de a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus, que tem por base o livro do bispo Abner Ferreira, que é um autor, é o autor deste livro, também é pastor presidente da igreja histórica, igreja mãe das Assembleias de Deus, lá no estado do Rio de Janeiro, e presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. E ele escreveu este livro chamado Gênesis, não da Bíblia, lógico, mas um outro livro falando dos patriarcas. E agora nós estamos concluindo a lição retirada deste livro para a nossa meditação. O trimestre está quase acabando, essa é a penúltima lição e eu espero que até aqui Deus tenha falado com você de alguma forma, você tenha sido impactado pela palavra de Deus. Amém? Mas sem mais delongas, vamos direto ao ponto, Lição de número 12, que essa é uma lição muito importante para nós caminharmos para a conclusão da nossa revista, que tem o título assim: O custo pessoal de viver os planos de Deus. Olha que impactante. Texto áureo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É o Salmo 34, versículo 19, é o texto áureo. A verdade aplicada. Nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Olha lá, então já vou aqui pegar a minha caneta e já vou aqui passar para os objetivos da lição. Lembre-se, professor amado, os objetivos da lição é muito importante. Você não pode fugir do objetivo, senão a lição vai ficar meia desconexa, tá? Tem aqui 3 objetivos. Primeiro, falar que a adversidade não impedem os planos de Deus. Segundo, mostrar que as provas fazem parte da vida cristã. As provações que nós crentes chamamos, as lutas diárias de nossa vida. Destacar que Deus está vendo e cuidando de tudo. É o terceiro tópico. Não faça como muitos por aí, que pega o título da lição e joga para o lado da revista e começa a pregar uma mensagem. E aí, aqui, todo o planejamento que foi feito para que a lição e a revista fiquem em conexão com os tópicos, em conexão com a lição passada, em conexão com a conclusão da revista, fica desconexo, Então você tem que trabalhar em cima dos tópicos e em cima dos objetivos, ok? Beleza? Então vamos lá. Texto de referência. Gênesis 39. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda,
varão egípcio, comprou na mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Introdução da revista. Se você quiser utilizar a introdução da revista na sua aplicação, essa que está aqui, você pode. Mas quando você for fazer a introdução, dá uma olhada como é que está aqui, escrito, para você ter o norte, tá ok? Ele diz assim, o bispo Abner: a história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os momentos. Na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, como nas adversidades e oposições. A firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e soberana de Deus em favor dos seus. Amém? Primeiro tópico. Circunstâncias adversas não impedem o plano de Deus. Olha aí, para você abrir aí o seu prelúdio na aula. As circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. Deus é soberano em todo o momento da nossa vida e da nossa existência. Ele é soberano sobre todas as coisas. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa ausência de adversidade. É comum nós pensarmos ou até querermos uma vida sem dificuldades, sem problemas, sem lutas, labutas, mas é praticamente impossível. Por quê? Porque tem lutas que vêm de fora, a luta que chegam, e tem lutas que vêm de dentro de nós. Então, enquanto nós aqui neste mundo estivermos, nós podemos falar como o apóstolo Paulo, lutas por fora e temores por dentro, mas eu estou bem. Nós precisamos aprender a manusear as adversidades, as tempestades, as lutas, seja em qual área for de nossa vida, para que nós possamos sair vitoriosos dela. Porque o equilíbrio, o autoequilíbrio é fundamental para que nós possamos conduzir e sair das adversidades. Ele fala ainda aqui, a Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e nele esperam. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso é verdade. Mas a pergunta que nós sempre devemos ter quando estamos passando por lutas e tribulações é: o que o Senhor quer me ensinar com isto? Por exemplo, os sonhos de José se tornaram pesadelo. Será que para ele era pesadelo mesmo? Será que os sonhos dele... Porque, entenda uma coisa, primeiro José não sonhou em ser governador. José não correu atrás de ser governador. Foi as circunstâncias de uma revelação, de um plano de Deus na vida dele que o levaram a todos esses caminhos. Mas não que o próprio Deus pudesse ou precisasse levar José à prisão, ao calabouço, ou anteriormente ao poço. Não foi. Tudo começou com a adversidade na casa dele, através do próprio pai que não vigiou, mostrando-lhe preferência. Mas
independente de qualquer coisa, o Senhor nosso Deus tem o controle de todas as coisas e poderia levar José ao governo do Egito, até então conhecido do governo do mundo, através de José, sem precisar passar por nada disso. Mas as circunstâncias levaram José por esses caminhos. Mas José não trabalhou para que isso acontecesse na vida dele a chegar ao ponto de ser governador. A lição que nós tiramos aqui é que José manteve o autoequilíbrio, que é muito importante, a temperança, o controle da situação da luta externa dentro da luta interna. Você não vê em momento algum Moisés escrevendo que José murmurou ou José chorou, se aborreceu com a situação que estava passando. Não, ele manteve o equilíbrio e aguardando em Deus as circunstâncias acontecerem. Contudo, José observava o mover de Deus na vida dele e em torno da vida dele. Quando o padeiro e o copeiro fazem parte de um sonho e ele interpreta, ele viu ali uma oportunidade e disse: olha, quando você chegar lá, você não esqueça de mim, não esqueça que eu estou aqui. Então, foi uma oportunidade que ele viu de sair da prisão, tá ok? Vamos lá. Sonhos ou pesadelos? Será? Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo tendo nascido livre, pior ainda. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. José aparece em cena com cerca de 17 anos. Veja bem, como eu falei na lição passada, José era um adolescente. Ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família. E quem sabe futuramente receber os negócios da família. Porque os irmãos bem sabem que Jacó já estava aborrecido com Rúben, que era o seu primogênito. Porque Rúben o desonrou. Ele deitou com uma serva sua. E isso deixou Jacó iradíssimo. Ali Rúben mostrou já uma falta de caráter, de honra a seu pai. E naquele tempo, como no tempo de hoje, isso não é aceitável, né? Mas Rúben, ele desonrou seu pai, né? Então ali Jacó já estava direcionando, e com certeza lá na frente José ia receber o comando dos negócios da sua família, tá? O 1.2 diz o seguinte: a companhia de Deus imutável. José estava na condição de escravo na casa do seu senhor egípcio, mas o Senhor dos senhores estava com ele. Está em Gênesis 39, 2. E por causa disso José prospera em tudo o que faz, não importa a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso. Vamos verificar aqui em Gênesis 39, versículo 3 e 4. Eu vou usar a Bíblia Bereana, escrita pelo pastor Dr. Alderi Nelson Rocha. Essa Bíblia é motivo de muita polêmica aí na internet. Porém, contudo, eu defendo e uso. Por que eu uso uma Bíblia Bereana? Por que eu uso uma Bíblia do pastor Nelson Rocha? Por quê? Ele é o único brasileiro que eu tenho conhecimento que editou e escreveu uma Bíblia com comentário próprio. E ela é muito rica de conhecimento, né? Nós temos outros brasileiros que participaram de edições, de correções, mas uma que é editada de cima de A a Z, de Gênesis Apocalipse, por uma pessoa, por um brasileiro, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Tem coisa que eu não concordo? Tem, mas é assim a vida. Quando você vai comer peixe, você não come os espinhos, você tira a carne e deixa os espinhos de lado, e você tira aquilo que é saboroso, que é precioso, que é bom, que é edificante para a sua vida. Por isso eu uso e defendo a Bíblia Bereana do pastor Nelson Rocha. E não tenho só essa, eu tenho outras também que depois eu vou te mostrar, tá bom? Vamos ver aqui o que diz aqui em Gênesis 39.
Gênesis 39, verso 3 e 4. Diz o seguinte aqui, 39, verso 3 e 4. 39, 3 e 4. E viu o Senhor que o Senhor Jeová era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo o que ele fazia. E José achou graça a seus olhos e o servia, pelo que o fez mordomo da sua casa, encomendando na sua mão os cuidados de sua casa e tudo quanto nela havia. Eu sempre gosto de marcar os textos que me chamam a atenção. Segunda lição que nós podemos tirar aqui já do tópico 2. As circunstâncias que você possa estar vivendo não impedem de Deus te abençoar aonde você está. A lição aqui é clara que José estava como escravo na casa de um chefe egípcio, de um eunuco egípcio. Mas aonde ele estava, a bênção estava com ele. Ele estava com José e José estava com Deus e crendo em que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dele. É tanto que aqui Moisés fez questão de registrar que o Senhor Jeová era com ele e o chefe dele, o eunuco Potifar, viu que Deus era com ele e que tudo que ele fazia prosperava, aumentava, multiplicava. As circunstâncias não impedem o plano de Deus. Deus muda o cativeiro, Deus muda uma história, Deus muda uma situação. Só depende do nosso comportamento em relação àquilo que estamos passando. Que situação é que você está passando hoje? Que momento é que você está passando? Que dificuldade é essa? Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pensa. Ele é poderoso porque tem nas suas mãos o controle dessa situação. Eu não sei se você está passando uma dificuldade na vida, na área financeira, na área social, na área espiritual, mas eu quero lhe dizer que depender do seu comportamento, da sua resposta a Deus nessa provação, a sua história pode mudar em relação a tudo na sua vida. Amém? É tudo na sua vida. Aqui, na casa de Potifar, foi só o princípio de uma demonstração de que Deus estava com ele. Por quê? Quando nós temos um autocontrole, um equilíbrio emocional, e deixamos Deus agir na sua vida, as próprias pessoas de fora veem em nossa vida que Deus está conosco. Eles mesmos testemunham. O mundo testemunha ao nosso favor que Deus está conosco. Amém? Vida que segue. Vamos lá. Fonte de prosperidade. Desde Abraão, Deus sempre deixou claro que Israel não conseguia entender que as bênçãos de Deus para Israel tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra e não apenas a família de Israel. Lembra-se que aqui Israel nós estamos referindo a Jacó, porque Jacó é Israel, Israel é Jacó. Os 12 filhos de Jacó se transformaram numa grande nação. E essa nação, desde Abraão, Deus vem falando e eles com dificuldade de entender. Às vezes nós queremos saber como e o como não vai ter resposta para nós. Porque tem milagres, a gente não explica milagre, a gente vive o milagre. Abraão queria saber como é que ia ser isso. Isaac queria saber como é que ia ser, como é que esse povo ia ser abençoado. E Jacó também não conseguia entender como Deus ia fazer. Mas veja só, as coisas contribuíram de uma forma que 12 filhos se transformaram numa grande nação. Uma promessa
sai da tua parentela, no meio do teu povo, e vai para a terra que eu te mostrarei, uma promessa se transforma em uma bênção de multiplicação para toda uma geração até chegar a nós. E nós somos abençoados em Cristo Jesus através da fé de Abraão. Amém? Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer. Desde seu pai, de seu avô, da vida com seu sogro, Deus já estava com essa família conduzindo pelo caminho de prosperidade. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, está usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor. O nosso Deus não mudou. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa seu servo para abençoar outras pessoas. A mulher cananeia não entendeu isso e foi atendida pela graça de Cristo. Está em Mateus 15. As bênçãos de Deus são transbordantes e nós não precisamos procurar especular como que vai acontecer. Creia que vai acontecer. Quando você entra dentro de um avião para voar, você não precisa entender como é que esse avião vai voar. Você não precisa entender como é que o piloto vai fazer para que esse avião levante voo e se sustente no ar. Você entra no avião e deixa o avião te levar ao teu destino. Assim é a nossa vida com Deus. Entra no plano de Deus e deixa Deus agir na sua vida e te conduzir ao plano dele, ao destino dele. Tão somente observe em sua volta, tanto externamente como interiormente, Deus falando e lhe dando sinais de que Ele está agindo, de que Ele está atuando e trabalhando na sua vida. Amém? Porque Ele está trabalhando. Hoje mesmo Ele já fez algo por você. Eu ensinei que a presença de Deus imutável em nossa vida é o que determina se algo será bênção ou maldição. Concluindo esse tópico, eu lhe respondo o seguinte: os sonhos de José não se tornaram maldição, se tornaram em bênção. Ainda que as pessoas que estavam em volta deles não compreendiam o plano de Deus na vida de José. E na sua vida é assim também. Tem situações que os de casa mesmo, eles não entendem o plano de Deus na sua vida, tá? Os de casa mesmo. Tópico 2. A fé provada pelas circunstâncias da vida. Eita! Assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer sua vida uma bênção para tantos. Teste de integridade. Mesmo jovem, José passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado da sua família, sendo vendido como escravo. Tudo isso foram provas externas. Parecia um teste de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna. Um teste de integridade. A mulher do seu senhor quer possuí-lo, está em Gênesis 39. José considera o ato de deitar com a mulher de Potifar mais de um pecado contra Deus do que um pecado contra Potifar. A nossa consideração pelos homens, ou medo das consequências dos nossos erros, não é o que melhor nos protege de pecar. A coisa mais poderosa para nos ajudar a vencer a tentação, quando tudo é propício ao pecado, é o nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é para nós, não é importante Quem Deus é para nós, não importante situação é o que faz toda a diferença.
quem Deus é para nós. Não importante a situação, é o que faz toda a diferença. Não importa a situação, quem Deus é para nós é que faz toda a diferença. Não importa aonde estejamos, em que situação nos encontramos, mas o que Deus é para você, o que Deus é para mim. Nesse episódio, vamos aqui conjecturar. Se fosse Rúben, que estivesse no lugar de José, você acha que ele não ia se deitar com a mulher de Potifar? Ora, se ele fez isso com a mulher do próprio pai, com a concubina, por que ele não faria isso com a mulher de Potifar? Faria. E a história estaria manchada. Então, nos testes de integridade na nossa vida, nós precisamos ser aprovado na situação, aprovado por Deus. Nós não podemos cair na tentação e simplesmente dizer que a carne é fraca. Não, nós precisamos vencer a tentação. Teste de resistência. O diabo nunca pode ser convencido, ele só pode ser vencido. Não tente convencer uma situação. Não brinque com o pecado. Ele pode lhe enganar. Não pense que o pecado você pode segurar. Ele pode te prender. Às vezes, te prende mais tempo do que o que você gostaria de ficar preso. Ele pode te enganar, você pensando que ele pode, que você pode convencê-lo, ele pode te enganar. Não brinque com o pecado, não brinque com a sua integridade. Quando a situação surgir, fuja da presença do mal. E, em alguns casos, é isso mesmo que nós temos que fazer. Fugir da presença do mal. Porque é na resistência que o diabo também pode nos vencer. Nós pensamos que podemos aguentar, que nós podemos, que está tudo sob controle, que está dominado, e às vezes na resistência ela vai se enfraquecendo, ela vai se deteriorando e as bases vão ficando fracas e nós vamos nos prendendo naquele emaranhado que só o diabo sabe fazer. Então, a recusa de José deve ter parecido uma afronta à sua senhora egípcia. Ela deveria estar acostumada a ter o homem que quisesse. Mas neste caso específico de José, a casa caiu para ela. Então, meus amados irmãos, resista à tentação. Teste de força. José foge porque se conhece. Você se conhece. A pessoa que mais conhece você é você mesmo. Tem um filósofo que diz: conhece a ti mesmo. E nós precisamos nos conhecer a nós mesmos para não nos enganarmos. Tem pessoas que vivem uma vida de engano e enganando-se a partir de si mesmo, vivendo uma vida de ilusões. Nós não podemos ter ilusões quanto ao pecado. Não, o pecado ele pode fazer coisas terríveis em nossa vida. Aqui, José, ao fugir, ele está demonstrando uma prova de resistência e de força. Moisés registrou somente esse episódio. Quem sabe se não houve outros episódios até chegar aqui a culminância desse problema. Por quê? Ela dispensa todos os funcionários e fica só em casa, apenas com José. Será que ela não estava acostumada a fazer isso? Agora, ele resistiu, demonstrou força, coragem e conhecendo a si mesmo e sabendo que realmente a fraqueza existe e que a carne é fraca, o que ele faz?
ele foge da presença dela, deixando assim parte da sua roupa que ela segura-o para prendê-lo. A nossa resistência nos leva a uma força excomunal que somente uma pessoa íntegra, um caráter ilibado, dá conta de resistir a uma tentação tamanha como essa. Vamos ver aqui o que diz aqui o 39, 11 e 14. Vou voltar a usar aqui a Bíblia Bereana, que é uma Bíblia muito boa, tá? Se você não tem e gosta de estudar a Bíblia e gosta de observar muitas versões e tal, eu lhe recomendo a Bíblia Bereana. É uma Bíblia muito boa. E não liga para essas pessoas que ficam falando mal, não. Eles deviam era escrever também como fazer um comentário de uma Bíblia, em vez de estar falando dos outros, né? A gente não deve impedir aqueles que estão fazendo a obra, porque de alguma forma Deus é glorificado. No versículo 11, certo dia aconteceu que entrou na casa para cumprir os deveres de seu serviço, e não havia nenhum dos homens no interior da casa. Olha aí. Então ela, agarrando-o violentamente pela capa, disse-lhe: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. E ela, com a capa em suas mãos, vendo que ele fugia para fora, chamou aos gritos pelos homens de sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para deitar-se comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ouviu que eu gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu. E ela esperou com a capa dele na mão até que o seu senhor voltasse a casa. Veja só a armadilha que a mulher de Potifar preparou para José, mas ele fugiu, porque ele viu algo estranho que estava acontecendo. Toda vez que você perceber que alguma coisa está fora da normalidade, tenha expertise para entender que tem algo errado, que não está certo, que tem algo diferente. Aqui, seguindo a leitura, encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitudes que devemos tomar para vencer a inclinação pecaminosa e andar no Espírito. Vamos ver o que diz Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Agora você vai me dar um desconto aí, porque encontrar aqui na Bíblia Nova não é fácil os livros, né? A gente acostuma com a Bíbliazinha do dia a dia da gente, né? E quando a gente muda de Bíblia, dá assim um certo dificuldade de achar aqui e de folhear. Tá aqui, porque Gálatas está antes de Efésios. Vamos lá? Gálatas 5:16. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Essa é uma exortação, uma advertência de Deus para a nossa vida. Para vencer as tentações e as inclinações da carne, é procurar andar no Espírito. E ele fala mais aqui, porque a carne milita no desejo contrário do Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne, e ambos se opõem um ao outro, para que vós não façais o que quereis, mas façais o que o Espírito quer na sua vida. Então, procure andar no Espírito, pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus, ter cuidado com aquilo que entra na sua mente através dos ouvidos e dos olhos, e aquilo que está no seu coração. Procure as coisas de Deus,
Procure aqui na internet coisas edificantes aqui no YouTube para a sua vida. E não preencha a sua vida com coisas mundanas, pornográficas, que vão atrapalhar a sua comunhão com Deus. Ele ainda dá mais um texto aqui de referência, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ver aqui. As folhas são muito fininhas, mas eu entendi por que ele fez com as folhas fininhas. É porque tem muito comentário. Se fizesse com a folha mais grossa, ela ia ficar muito volumosa. E ela volumosa demais dá dificuldade para a gente manusear. 2:22. Eu tenho outras bíblias mais volumosas que eu quase não uso. Foge das paixões infiéis da juventude. Opta em seguir de puro coração após a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que são chamados a invocar ao Senhor com um coração puro. Aleluia! Procura fugir das paixões infames da carne. Procura as coisas de Deus na sua vida. Amém? Eu ensinei que, vamos lá, os maiores testes da vida não acontecem no exterior, mas dentro de nós. Se fomos provados por fora, fomos reprovados por dentro. Seremos sempre derrotados. Se fomos aprovados por fora, fomos reprovados por dentro. E sempre seremos derrotados. A nossa luta interior, ela começa a partir daquilo que a Bíblia chama de concupiscência. Um desejo desenfreado por alguma coisa que vai causar um desequilíbrio em nossa vida. E esse desequilíbrio na nossa vida, ele começa a partir do interior e chega ao exterior de nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, vemos, falamos, tateamos e até pensamos, para que não venha ferir a nossa comunhão com o Espírito Santo. Por que muitas pessoas estão passando por dificuldades de frieza espiritual? Pode procurar. Ou está nas mãos, ou está na boca, ou está nos ouvidos, ou está nos olhos. De alguma forma, ou em ambos, ele foi afetado na sua vida espiritual e isso lhe causou uma frieza tremenda em sua vida. Amém? Semeadura e colheita. Ninguém pode fugir dessa lei. Semeadura e colheita. As Escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos. E no tempo em que esperamos, em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. Frutos amargos da integridade. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá recompensa maravilhosa. Justamente. Se você decidiu viver pela fé, como a Bíblia recomenda, e a Bíblia recomenda que o justo, ela declara, na verdade, que o justo viverá pela fé. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 17, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está em Gálatas 3 e 11. O justo viverá pela fé. E se você está vivendo pela fé, e pela fé você se sustenta, saiba de uma coisa, que isso
essa sua fidelidade não vai lhe tirar de situação difícil. Pelo contrário, você vai ser sempre passado no fio da dificuldade, das provas e tribulações, para que você seja aprovado nela, aprovado nisto, aprovado para ser um vencedor. Todo aquele que decide andar com Jesus não é sinônimo de, que nem muitos falam por aí, chave de carro, de apartamento, de fazenda, não. Andar com Jesus é passar por lutas e tribulações, mas sabendo que em todas elas o Senhor é mais que vencedor. Ele nos faz mais do que vencedor. Em todas as lutas e tribulações, como ele disse lá no livro de Mateus, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, ele venceu o mundo por nós. Então, é natural que nós passamos por lutas e tribulações. Não é nada, como diz o apóstolo Pedro, não é nada que nós não sabemos. Não, estar com Cristo é muito melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vencer com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas o motivo de que nós passamos por luta e tribulações, sobretudo, é glorificar a Deus. E segundo Deus, quer nos ensinar alguma coisa. Toda prova, ela traz um caráter pedagógico em nossa vida. Aqui ele fala que frutos amargos de integridade. Sim, a integridade nos faz provar frutos amargos. Porém, no final, ele nos dá frutos deliciosos de paz e segurança. De que a paz que vem de Deus, ela não é essa paz comum que tem pelo mundo, não. É uma paz de integridade, de segurança inabalável, fé inabalável em Cristo. Porque o prêmio pode não vir de imediato, mas uma hora o prêmio da integridade, da fé, da modéstia, de uma vida recatada, ela vem montada a cavalo, mas ela chega em nossa vida. Então, compensa ter uma vida de integridade com Deus. Ele fala aqui, a tentação oferece uma satisfação rápida. O pecado, ele nos oferece uma satisfação muito rápida. A satisfação do pecado, ela não é ruim não, claro que não é ruim. E tem pecados que são, quase todos, são muito prazerosos, né? E à vista, assim, olhando, todos são prazerosos a primeiro momento. Porém, após consumado, e ainda mais para quem tem conhecimento da palavra, para quem tem conhecimento da verdade de Deus, após satisfeita a carne, vem um peso amargo na vida da pessoa que experimentou o pecado. Um peso amargo da consciência, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração. Como também fala, antes de nós pecarmos, ele nos adverte. E depois que nós pecamos, ele também nos adverte acerca da confissão do pecado. E que muita gente hoje em dia pensa que pecado não precisa ser confessado. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se você quer alcançar misericórdia, primeiro procure sua liderança. Se você não confia no seu pastor, e eu não sei por que você não confia nele, deveria confiar, você procura uma pessoa, uma obreira, um obreiro na sua igreja, pessoa de confiança, para você contar esse pecado, confessar esse pecado, receber a oração na sua vida, a oração da misericórdia, e você deixar e alcançar a graça de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Servindo aos homens como ao Senhor. José não era apenas íntegro, também era eficiente. Tudo que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação.
Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios, que nós devemos fazer para os nossos senhores, para os nossos patrões, como para o Senhor nosso Deus, fazer com eficiência, né? Sua atitude é contrária à que naturalmente teríamos se passássemos por tudo aquilo que ele passou e se estivéssemos na condição que ele se encontrava. Deveria fazer tudo de má vontade ou, no mínimo, para sobreviver. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com Abraão e seus descendentes por Isaque e Jacó. Por isso, ele fazia o melhor para a glória de Deus. Devemos, irmãos, independente do que aonde estamos fazendo. Eu não sei como é que está a sua vida profissional, mas se você está passando por lutas aí no seu emprego, continue fazendo a sua função com dedicação e eficiência para glorificar a Deus, para que as pessoas testemunhem que você é uma serva, um servo de Deus e que faz com profissionalismo, e com certeza Deus vai te recompensar na sua vida profissional. Eu não sei se o seu problema está sendo na igreja que você congrega, serve a Deus, mas o cargo ou a função que você está exercendo hoje na sua igreja, procure fazer para Deus, para a obra de Deus, para edificar a Deus. E com certeza os frutos da sua semeadura aparecerão no seu ministério. Aonde você estiver, faça com dedicação, com profissionalismo, como quem faz para Deus e não aos homens. E Deus certamente vai te abençoar, o teu ministério, a tua vida profissional. Amém? E caminhando para o encerramento, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer a sua vida uma bênção para tanto. Os funis, as peneiras que Deus coloca, ou nós mesmos às vezes nos colocamos, elas têm um caráter pedagógico de nos ensinar e nos levar para o caminho que Deus tem traçado em nossa vida. Por quê? Porque vale a pena andar nos planos de Deus, vale a pena fazer parte dos planos de Deus e deixar Deus agir em nossa vida. Deixar Deus agir em nossa vida. Muitas pessoas ficam perguntando e se perguntando como vai acontecer. Não importa como vai acontecer. Aproveita a situação que você está vivendo hoje, e faça desse limão uma limonada e saboreie, como diz aquela cantora, a vitória tem sabor de mel. Passa por essa luta glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, sem murmurar, sem reclamar e sempre perguntando: Senhor, ó meu Pai, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar nesta prova? O que o Senhor quer me ensinar nessa circunstância? O que o Senhor quer me mostrar nesta situação? E com certeza as bênçãos de Deus se cumprirá na sua vida. A visão espiritual na tribulação. E aí, essa tribulação, essa luta, essa prova, você já parou para observar por um outro prisma, por um outro ponto de vista, como é que ela é, onde ela está, o que você está vivendo, por que você está vivendo e como você vai observar esta luta? Nós, em momentos de nossa vida de lutas, sejam externas ou internas, nós precisamos parar para observar tudo o que está acontecendo e fazermos uma pergunta: por que eu estou passando por isso? Terceira pergunta: para que eu estou passando por isso? Que lições que eu vou tirar disso na minha vida? Amém? Vamos lá. As coisas parecem que vão piorando para José.
ele recebe revelações de Deus em sonhos, e isso faz ser odiado pelos seus irmãos a ponto de ser vendido como escravo. Servindo como escravo na casa de Potifar por causa de sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é assim. Mas não é isso. É lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro, Gênesis 39, 21, e passa a ser responsável pelos prisioneiros da guarda. Além disso, por estar preso e que seus dons de interpretação de sonhos serão descobertos. Olha, aqui nós tiramos uma lição preciosa para a nossa vida. É nessa circunstância, é nessa tribulação, é nessa luta que você está, que os dons que Deus lhe deu serão revelados para que todos conheçam que Deus está na sua vida. Sua interpretação do sonho livrou o copeiro da morte. Olha aí. Mas este esqueceu de José. O mal que o alcançou abriu um caminho para que ele tivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação sobre os seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca dorme. E quando nós estamos dormindo, seja no sono físico ou até mesmo no sono espiritual, Deus está agindo por nós. Deus está trabalhando em nossa vida e em torno de nossa vida. Por isso, eu te convido a viver pela fé. Medite sobre Hebreus 10 e 38, Romanos 1 e 17. O justo viverá pela fé. Não descaia na tua fé. Não descaia o teu semblante. Não abandone a tua fé. Esta prova vai passar. Você vai ver a vitória, mas você vai ver a vitória somente em Cristo Jesus. Não murmure, não lamente, não se maldiga de nada. Simplesmente vai passando pela prova, como diz o cantor Lázaro, e dando glória a Deus. Que com certeza essa prova vai passar. Amém? Te vejo na próxima lição. Um grande abraço. Que Deus seja contigo e te faça prosperar em tudo na tua vida. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com os seus amigos e dar aquele likezinho, se possível. Muito obrigado. Que essa palavra seja edificante e edificada na tua vida, porque para mim, na minha vida, ela falou muito comigo. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula.